Olá, eu sou Jennifer Andrade, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu vou falar sobre como lidar com as mudanças e a vontade de Deus e como a história de Abraão nos ensina a viver isso. Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo, envie esse vídeo para poder abençoar outra pessoa. Mudança é um assunto que arrepia um pouco, não é verdade? Ainda mais quando Deus quer fazer algo muito diferente na sua vida. Aí você começa a se questionar, tá? Deus quer que eu faça isso aqui, mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou chegar até aqui? Como é que vai ser essa preparação? Pois é, eu entendo completamente o que você está passando, porque eu estou passando por isso também. Deus me deu uma palavra sobre Abraão e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Jennifer, primeiramente, o que está acontecendo na sua vida assim de mudança? Eu até mostrei aqui no primeiro vídeo do canal que eu e meu marido vamos estudar nos Estados Unidos. E aí vamos ficar lá temporariamente para poder fazer esses estudos. A gente vai para o CFNI, que é o Christ for Nations Institute, que é uma escola bíblica. Deus chamou a gente para poder estar ali nos capacitando para a obra dele. Algo completamente diferente que realmente vai mudar algumas coisas por aqui. Jesus Cristo, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Quando Deus planeja algo pra gente, perceba que até chegar a esse algo, a gente tem um caminho para poder percorrer para conseguir chegar aqui. Eu, por exemplo, no caso, Deus falou, olha, eu quero que você vá para o CFNI. Então, eu tenho todo um caminho para poder traçar até chegar a isso aqui, até executar isso daqui. E aí, é claro que existem o quê? Muitos questionamentos. No meu caso, por exemplo, falando aqui do CFNI, eu me questiono, como vai ser a questão da língua? Como é que vai ser a questão da minha família, né? Que, meu Deus, essa distância, como é que vai ser? E aí, outra coisa, e trabalho. Para quem não sabe, eu sou advogada. Eu preciso organizar toda essa questão para poder chegar até esse fim que Deus planejou para a gente. No meio desses questionamentos, Deus me lembrou da história de Abraão. Especificamente, naquela parte da história que Deus pede a Abraão para que sacrifique o seu filho Isaque. Mas antes vamos relembrar como foi que surgiu Isaque nessa história. Bom, Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria um pai de grandes nações. Só que Abraão não tinha filhos. Abraão e Sara, a sua esposa, eram idosos. Eles não tinham condições biológicas, né, físicas de ter um filho. Mas Deus fez essa promessa e cumpriu. Sara teve o seu filho Isaque. E o que acontece? Tempos depois, esse menino cresce. E aí Deus faz o quê? Diz assim, olha, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque, o seu único filho. Naquela época era muito comum ter o sacrifício de animais para adoração a Deus. Mas por que sacrificar Isaque, né? Só que Deus, ele deu, né, essa ordem para Abraão, ele fez esse pedido para sacrificar Isaque e não deu nenhuma justificativa. Parece algo meio estranho, né? Mas vamos ver o que diz lá em Gênesis 22 sobre essa história. Diz o seguinte: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. Quando eles chegaram ao local do holocausto, Isaque achou alguma coisa estranha. Ele perguntou ao seu pai, onde é que está o cordeiro para fazer o holocausto? E aí Abraão respondeu, diz o texto, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Só que aconteceu uma coisa aí. Um anjo do Senhor apareceu naquele momento e disse que não era para Abraão fazer aquilo. Diz o texto, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como
holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. É importante mencionar aqui que Deus ama a vida e nunca pediu que um ser humano fosse sacrificado. Nesse caso aqui, o que Deus queria? Ele queria provar Abraão. Ele queria ver até onde é que ia a fé de Abraão. Ele estava querendo realmente tirar algo dali, né? Queria ver como é que Abraão iria reagir. Inclusive, lá em Hebreus 11, né, no texto de Hebreus 11, do versículo 17 ao 19, traz a história de Abraão, né, que foi um dos pais da fé, mostrando que Abraão obedeceria a Deus, mas ele sabia que Deus tinha alguma coisa com aquilo e que, inclusive, ele poderia ressuscitar o seu filho. Agora, o que essa história de Abraão tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver com planos de vida? O que tem a ver com mudanças? É o seguinte, gente, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente disponibiliza a nossa vida a Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar absolutamente tudo. Perceba que na história de Abraão, Deus tinha prometido dar um filho a ele deu, só que aí tem um momento que Deus pede o sacrifício desse filho. E Abraão, no texto aqui, não mostra em nenhum momento um questionamento. Ele simplesmente pegou o seu filho e entregou ao Senhor, dizendo que sim, vou sacrificar este filho porque o Senhor está pedindo. Abraão não sabia qual era o propósito que Deus tinha com aquilo, mas ele obedeceu. E aí a gente lembra, né, em relação à nossa vida, quando Deus diz, faça tal coisa, vá até o lugar, mude isso, né? Faz pedidos pra gente. Aquele que obedece ao Senhor vai cumprir. Mas como é que fica o processo até chegar aquilo que Deus quer que você faça, até chegar o momento para efetivar aquilo? Como será que a gente está se comportando? Será que a gente está se questionando muito? Será que a gente está cheio de preocupações? A gente está ocupando muito a nossa mente, inclusive tem enfraquecido a nossa fé nesse percurso, nesse caminho, até chegar ao que Deus quer pra gente? No meu caso, por exemplo, Deus falou, vá para o CFNAE. Só que aí eu comecei a me ver com várias preocupações desse processo, vários questionamentos. E aí foi quando Deus parou assim e me deu essa palavra de Abraão, de Gênesis 22. E vou ressaltar aqui um versículo sobre a reação de Abraão quando Deus pediu algo difícil para ele. O que foi que Abraão fez? Ele levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não ficou questionando a Deus o porquê disso, como é que seria. Ele simplesmente organizou as coisas para ir e foi. Abraão confiava que Deus iria fazer o melhor. E engraçado é que tem um momento que Isaque pergunta para ele, pai, onde está o cordeiro para poder fazer o sacrifício? E a resposta de Abraão é que Deus iria prover o cordeiro. Você percebe que Abraão não tinha, inclusive, algumas respostas do Senhor para viver esse processo? Ele só disse que Deus iria prover. Essa era a resposta de Abraão para a situação, que Deus vai prover. Abraão sabia que Deus estava cuidando de tudo. No momento em que o anjo disse que não era para fazer o sacrifício, o que foi que aconteceu? Deus proveu o cordeiro. Tinha um cordeiro completamente improvável ali no local do holocausto que apareceu. E ali Abraão pegou aquele cordeiro e fez o sacrifício. Quando Deus te pede algo, você precisa internalizar que Ele já planejou tudo, que Ele vai prover tudo no momento correto. Eu sei que você tem vários questionamentos, mas Deus não vai responder agora a todos os questionamentos. Talvez responda muitos anos depois, ou talvez até não responda o que você está aí se questionando. O nosso papel como filhos de Deus, nós estamos aqui nessa terra para glorificar o nome de Deus. Nós só temos que seguir aquilo que o nosso mestre manda. Fazer isso com confiança, sem ter aqueles todos questionamentos e dúvidas. A gente só precisa ir, a gente só precisa fazer, porque o mais Ele fará, Ele proverá.
Queria encerrar esse vídeo com 2 versículos. Primeiro, Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E o outro texto está em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando Deus te pedir algo, simplesmente faça, simplesmente vá. Deixe todos os questionamentos para trás e obedeça aquilo que Deus tem para você.